Essa semana, o Jornal do Bem dos candidatos à Prefeitura de Criciúma. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. E hoje recebemos a candidata do PMDB, Romana Remor. Candidata, boa tarde, muito bem-vinda ao Jornal do Almoço. Muito obrigada, boa tarde a todos. Por que quer ser prefeita de Criciúma? Para que os criciumenses tenham oportunidades de serviços de saúde, de educação, de qualificação de mão de obra, para que juntos possamos transformar a nossa cidade, tornando-a mais saudável de Santa Catarina e, por que não, do nosso país, fazendo com que a nossa mão de obra aqui possa atrair grandes investimentos, fazendo com que as nossas crianças possam ter uma cidade planejada para os próximos 20 anos. Ok, vamos falar um pouco disso tudo então. No seu plano de governo, a senhora fala em incorporação de sistemas de administração baseado em metas, como os instrumentos da qualificação de ensino. Quais seriam os indicadores e como essa proposta seria viabilizada? Os indicadores para a educação, eles são fundamentais porque nos ajudam a ver o que está dando certo e o que está dando errado. Mas nós não podemos apenas utilizar o IDEB, por exemplo, e fazer uma competição quase entre escolas, porque nós vamos acabar marginalizando algumas escolas que estão situadas em região de vulnerabilidade social e também nós vamos deixar de entender, identificar o progresso de alunos, por exemplo, que talvez no português e na matemática ainda tenham dificuldade, mas que entraram na escola sem sequer ter a cognição de segurar um lápis, ou de falar, ou de se alimentar, de respirar. Há muitos problemas que as crianças trazem de casa por conta de violência doméstica, abuso sexual, inclusive má alimentação. Então nós precisamos de indicadores que possam comparar as escolas com elas próprias. Elas precisam, neste ano, estar melhores do que no ano anterior. E no ano que vem, melhores do que este ano. Para que esses indicadores sirvam de estímulo, de incentivo, né, e não de marginalização. E nós precisamos identificar o desenvolvimento humano da criança. E não só mensurar como ela está no português e na matemática, mas como ela está como cidadã, né, como criança, como ela se sente como criciumense, como está a sua saúde mental, emocional. Então nós vamos utilizar indicadores mais amplos para que as nossas crianças possam de fato ter desenvolvimento humano. Ainda sobre educação, então, a candidata defende escola em tempo integral. Como garantir que haja professores qualificados e bem remunerados para esses estudantes? Olha, nós temos muitos pedagogos que estão procurando oportunidades de trabalho. Se o município decidir que educação, assim como saúde, é prioridade, nós vamos, através de concurso público, estruturar as nossas escolas, fazer parcerias com instituições como a Unesc, para não só trazer educação de tempo integral, mas fazer com que no contraturno, nesse período extra, haja de fato atividade que possa desenvolver a criança, possa ter atividade cultural, esportiva, ensino de idiomas, informática, inicialização ao ensino profissionalizante, noções de empreendedorismo. E muito importante, junto com a educação integral, nós vamos criar a escola de paz. Porque a educação integral só funciona se a família for corresponsabilizada pela formação da criança. Então, a nossa escola de paz vai fazer com que as famílias também passem a ser responsáveis pela formação e pela educação dos nossos pequenos criciumenses. O grande mote da sua campanha tem sido as consultas com especialistas e exames pelo SUS em até 10 dias. Como cumprir essa promessa se faltam profissionais para o atendimento em algumas especialidades e a demora na marcação de consultas às vezes chega, por exemplo, a 5 meses? É verdade, chega a 2 anos. Eu já encontrei pessoas, como por exemplo, ontem na quarta linha, uma senhora que espera um exame há 1 ano e 8 meses. Então ultrapassa qualquer prazo razoável. Nós vamos licitar pacotes de exames e consultas, se não for possível pela capacidade instalada do município, ou seja, médicos conveniados pelo SUS, nós vamos licitar, assim como uma prefeitura faz licitação para construir uma escola, para fazer uma praça, nós vamos licitar pacotes de exames e serviços. E uma licitação ela é aberta a profissionais e clínicas de Criciúma, da região de Santa Catarina, municípios como Novo Hamburgo, por exemplo, Novo Hamburgo, Dourados, Londrina, conseguiram zerar as filas através de licitação e de regime de mutirão e já estão saindo das filas
para exames e consultas, porque já foi, né, um objetivo alcançado, estão começando agora a licitar cirurgias eletivas. Então, se não é possível pelos médicos conveniados pelo SUS, nós contrataremos pacotes de exames e serviços para que vocês não esperem mais do que 10 dias para fazer a sua consulta. É lei e nós vamos cumprir. Além da saúde, como é possível democratizar e ampliar a qualidade dos serviços prestados à população em outras áreas, por exemplo, a área social? Pois é, nós temos uma situação muito grave em Criciúma. Há 11 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Isso representa cerca de 45 mil criciumenses, 1/4 da nossa população, que não tem acesso a serviço de saúde, a educação, atendimento psicossocial, que não tem trabalho, que não pode ir e vir porque não tem dinheiro para sequer pagar pelo transporte coletivo. Então, nós precisamos estruturar uma rede que não dependa só do município. Nós temos instituições, por exemplo, como a Abadeus, o Bairro da Juventude, a SATIC, que investe em formação técnica. E nós precisamos apoiar e integrar essa rede de amparo social das nossas crianças e das nossas famílias. E também nós temos uma meta muito importante, que é começar os investimentos, seja em infraestrutura, em educação, em saúde, pelos 10 bairros de maior vulnerabilidade social de Criciúma. Porque nós sabemos que R$1 investido ali vai fazer muito mais diferença, seja R$1 em pavimentação, R$1 em área de lazer ou iluminação pública, ou em políticas de educação. Esse R$1 vai fazer muito mais diferença nesses 10 bairros de vulnerabilidade social do que se investidos, por exemplo, no centro, onde as pessoas já têm acesso ao lazer, à pavimentação, já podem pagar por um plano de saúde. Então, nós vamos transformar essas 10 regiões de Criciúma, porque isso é problema nosso e faz parte da nossa cidade. E nós temos certeza que vai mudar a paisagem e vai transformar a essência da nossa cidade. Uma das reivindicações da classe empresarial de Criciúma é a de um planejamento da cidade como região metropolitana. De que forma isso está contemplado no seu plano de governo? Pensando, temos um minutinho, tá? Isso é compromisso nosso. Eu tenho formação em administração e eu acredito que o planejamento é a chave do sucesso em todas as coisas, principalmente na administração pública. Nós vamos estruturar o Instituto de Planejamento e Inteligência aos moldes do IPUC de Curitiba, para nós pensarmos a nossa cidade para os próximos 20 anos. Porque uma administração municipal não pode funcionar quando não existe um órgão que represente a inteligência da cidade, que planeje não só a longo prazo, mas planeje cada obra que vai ser feita, para que seja cumprido o prazo, o cronograma, o orçamento previsto, e para que não cause impacto negativo para as pessoas. Então, planejamento, sem sombra de dúvidas, é a essência de tudo que nós vamos fazer aqui em Criciúma. Candidata, nós agradecemos a sua participação aqui no Jornal do Almoço. Muito obrigada. E amanhã iremos exibir a entrevista com a candidata Cíntia dos Santos, do PSTU.